porque daí fica de registro, né? Se alguém quiser consultar depois, para quem não pode participar, né? Eu sei que não é todo mundo que também, né, tem a disponibilidade, né, de abrir, né, abrir mão de um momento do final de semana para estar aqui. Então, eu agradeço a presença de vocês, em primeiro lugar, né? E se quem puder, né, abrir a câmera ou, enfim, agradeço também, porque a gente sabe como que é a dor do professor que está falando sozinho para bolinhas. E, bom, eu vou deixar aqui aberto para compartilhar, mas primeiro eu queria saber um pouquinho de... eu sei que a gente já conversou isso na reunião de redação, mas só para relembrar, né, porque também tem pessoas novas que entraram na equipe, quem que já tem experiência corrigindo redação, se já, mesmo que não tenha experiência, já estudou um pouco sobre isso, qual que é o background de vocês? Pode falar, Kai. Eu já tenho alguma experiência. Deixa eu ver minha câmera. Eu já tenho alguma experiência corrigindo redação. Durante um tempo eu dei algumas aulas numa turma. Mas é isso, só durante alguns meses, assim. Tá, beleza. O resto do pessoal não tem experiência corrigindo, mas como plantonista eu vou precisar? Então, não, você não precisa. E mesmo se fosse corretora ou se fosse professora, tudo bem, não tem experiência aqui no cursinho. A gente está aqui para ser uma oportunidade de aprender também, para vocês começarem a ter experiência, né, na área, mesmo quem não tem. Então, assim, hoje o workshop de formação vai ser mais voltado para a correção. Por quê? Porque eu acho que é uma das partes mais difíceis da equipe de redação. Talvez em momentos, como a gente não tem uma equipe grande, talvez em momentos de alta demanda, pessoas com outras funções vão ter que corrigir texto também, por exemplo, eu sou educadora, mas se precisar, corrige um texto e tal. Então é bom que toda a equipe saiba o que está por trás da correção, porque é um processo difícil, que muitas vezes a gente não tem contato, não aprende na faculdade, né, de letras, tem também pessoas fora da faculdade de letras aqui na equipe. Então é importante que todo mundo saiba o que está por trás e como que funciona, e a gente alinha esse processo para que também todo mundo da equipe saiba como que ele está acontecendo e possa orientar. Então, por exemplo, se os alunos vierem tirar uma dúvida sobre correção com você, Gabi, você vai saber o que está por trás da correção que aquele corretor fez, como explicar para o aluno como que a correção é feita na nossa equipe. Então, acho muito bom que todo mundo da equipe, seja corretor ou não, esteja por dentro de como acontece esse processo, tá? Para a gente estar alinhado e poder fazer um trabalho melhor. Beleza? Xande, você eu sei que não é da área de letras, então eu imagino que você não tem experiência com redação, mas você já estudou um pouco mais a fundo sobre isso? Já teve aulas mais a fundo sobre isso? Como é que é? Eu não tenho muita experiência em correção, mas eu tive, assim, a experiência que eu tive aula particular um tempo, né? Tá, Acho que nesse ótimo. período, então eu não tenho um conhecimento muito aprofundado, assim, técnico, vamos dizer, mas eu tive um acompanhamento, assim, acho que isso me ajudou bastante. É um pouquinho Ótimo, do repertório. perfeito. E Marina, tem alguma experiência? Ah, perdão, foi a Marina que tinha falado aquela hora. A Gabi, então. Acho que sou eu. Perdão. Não, eu também não sou de letras, né? Sou da farmácia. Aí não tenho experiência corrigindo, mas né, na minha própria época de cursinho, prestando vestibular, tipo, eu estudei muito nessa, tipo, redação e também, consequentemente, um pouco da correção também. E aí, Certo. Você tá entrando em que função, Gabi? corretora mesmo. Corretora, beleza. Bom, então, falando também para quem não pôde comparecer, que vai estar assistindo
por vídeo essa apresentação, eu acho legal a gente ter essa reunião de formação para a gente, ter essa experiência. Então, assim, mesmo que você não seja da área ou não seja da área, o cursinho pode funcionar como um momento de formação profissional para que você conheça e tenha experiência com correção de redação, que é uma área que, assim, tem muita vaga de corno, sim, mas também tem muita oportunidade, né? É uma área, assim, que está tendo muito boom, muita procura, muita demanda, né? Então, esperamos que aqui no cursinho a gente possa ser esse espaço de ajudar na formação profissional de vocês nessa área, já que muitas vezes é uma defasagem que a gente tem na faculdade, certo? E também como espaço para a gente dialogar algumas coisas, criar esse espaço mais aberto para a gente discutir e se sentir confortável para realmente pedir ajuda, porque mesmo assim, só falando um pouquinho, né, sobre mim, eu também, eu trabalho já faz uns 2 ou 3 anos com redação, comecei corrigindo redação nessas plataformas online, que pagam muito pouco, mas hoje em dia eu corrijo para um professor que dá um curso de redação lá na minha cidade, e eu corrijo como assistente de redação do poliedro, do colégio, né? Então, assim, não sou uma super expert em redação, reconheço que já tenho, né, alguma experiência, alguma bagagem, algum estudo sobre isso, por isso que eu estou conduzindo, né, me propus a fazer essa formação aqui com vocês, principalmente para ser uma introdução para quem não tem qualquer experiência com isso e para a gente alinhar alguns pontos também, certo? Mas mesmo nas equipes que já tem pessoas assim experientes e tudo mais, por exemplo, a minha equipe do poliedro, a gente ainda tem esse costume de estar sempre tirando dúvidas com os colegas, porque vão aparecer essas dúvidas, de fazer processos de conferência de nota, porque às vezes tem uma correção que você corrigiu ali, mas você está incerto sobre a nota que você deu. Então, é super importante para a gente também que está se constituindo como equipe, a gente ter esse espaço para perguntar para os colegas, para ter uma segunda opinião, para tirar dúvida, tá? Então, aqui ficou um errozinho no slide. A visão geral do que eu propus. A apresentação que eu fiz ela inteira, porque eu não sabia se a gente ia ter 2 dias ou não quando eu preparei. Então, eu fiz ela inteira, não dividi dia 1, dia 2, mas aí a gente vai hoje até mais ou menos, sei lá, 1 hora de duração, né? A gente vai até onde a gente der e amanhã a gente retoma de onde a gente parou, porque eu comecei dando umas instruções gerais, depois falando mais especificamente da grade do Enem, mas como a grade do Enem é a que tem mais critérios, talvez não dê pra gente trabalhar tudo hoje. Por isso que eu não dividi em blocos, porque eu achei que a gente ia ter que cortar o Enem no meio mesmo. Mas então hoje a gente vai falar o quê? Quer dizer, esse é o panorama geral do que a gente vai ver na nossa reunião de formação, hoje e amanhã, e aí a gente para onde der hoje, tá? Então a gente vai ver uma introdução que é um pouco sobre as dificuldades da redação, como que, depois discutindo um pouco como que a gente corrige uma redação dentro da educação popular, não só dentro da educação popular, mas acho que em qualquer escola, em qualquer ambiente que queira ter uma função formativa na escrita dos alunos, dicas para como corrigir sem desanimar a aluna, daí algumas questões um pouco mais técnicas, né, que é como corrigir com Adobe, que é um programa que eu sugeri que a gente usasse aqui na equipe para fazer as marcações e comentários, e depois a gente começa a discutir o perfil de correção de cada uma das provas de vestibulares, né, que a gente vai abordar com os alunos, e mais profundamente discutindo aspectos da grade, porque conhecer a grade a fundo é uma coisa ultra importante numa equipe de redação, tá? E aí um resumo e a sessão de perguntas. Óbvio, se a gente precisar, como a gente hoje não vai chegar até a sessão de perguntas, que é o fim da apresentação toda, eu peço que vocês me interrompam, né? Quando vocês quiserem falar, pode abrir o microfone para fazer alguma pergunta, pode mandar no chat, e aí eu peço que alguém leia se eu não ver a pergunta, tá? Bom, então eu queria começar introduzindo, falando sobre o básico e abrindo meu coração como corretora
preparando quem talvez nunca tenha tido esse papel de corretora, que é falar a verdade de que corrigir redações é um processo difícil, tá? É um processo que exige conhecimento, que vai exigir prática. Óbvio, a gente está começando, então por isso que esse processo pode ser bastante desafiador no início, né? Eu garanto que com o tempo e com a prática, e também com o nosso apoio, ele vai ficando mais fácil, a gente vai se adaptando e se acostumando a ele. Mas pode ser, sim, um processo muito desafiador no início, e é por isso que eu defendo muito que aqui no cursinho a gente tem esse ambiente aberto para trocas e dúvidas. Então, mandar lá no grupo, eu respondo, ou alguém que já corrige há mais tempo responde, ou alguma educadora, tá? E tem uma outra dificuldade, que é o fato da correção de redações ser uma lacuna na nossa formação de letras. Então, sim, temos pessoas que não são da área de letras aqui, mas só para dizer que mesmo vocês não sendo da área de letras, a gente que é de letras também tem essa lacuna, tá? A gente vê coisas sobre textos e tudo mais, sim, sobre produção textual, sim, mas a gente não tem conteúdos, matérias, coisas específicas sobre correções de redação de vestibular. Então, também é uma lacuna que a gente tem que se especializar de outras formas, né? Fora do ambiente acadêmico, principalmente. Bom, então, pressupostos importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando, né, de corrigir uma redação dentro da educação popular. Então, a gente tem que, não só na correção de redação, mas sempre, né, na nossa atuação no Clarice, ter em mente que as nossas alunas, elas vêm de diferentes contextos sociais e, portanto, educacionais. Então, em muitos casos, podem ter lacunas, podem ter defasagens nas formações dessas alunas, podem ter até mesmo dificuldade de aprendizagem, tá? Então, isso vai exigir um olhar bastante compreensivo e acolhedor em nossos trabalhos com os textos dessas alunas. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse olhar compreensivo e acolhedor, né, para justamente poder ter um impacto positivo na formação delas, a gente também tem que saber conciliar isso com um trabalho de qualidade e rigoroso. Então, a gente ter uma postura compreensiva não significa que a gente vai pegar leve na correção ou dar nota, né? A gente tem que saber conciliar esse desafio, encontrar um equilíbrio entre fazer um trabalho compreensivo que considere essas questões, mas que também seja competente e que vai buscar ser o mais próximo possível das correções reais dos vestibulares, né? Porque senão a gente pode, inclusive, até mesmo gerar falsas expectativas nas alunas, que pode ser algo muito frustrante. Então, por exemplo, se no cursinho a aluna só tira nota alta, nota 9, sei lá, nota 10, o tempo todo, porque a gente não fez talvez um trabalho tão rigoroso, e aí chega lá no vestibular, ela tira um 6, um 7, obviamente que a aluna vai ficar muito frustrada porque não era a expectativa que ela tinha sobre o desenvolvimento dela em redação. Então a gente tem que buscar se aproximar dessa correção real para os alunos de fato saberem ainda o que eles precisam desenvolver dentro da área de redação, certo? Então é um trabalho bastante assim, com muita responsabilidade, certo? E aí, beleza, então como que eu faço isso, né? Isso é um desafio, né? A gente conseguir aliar essas coisas. Como que eu posso achar esse equilíbrio, né, numa correção? O que eu dou como sugestões, tá? É a gente buscar sempre fazer correções cuidadosas. Então, aponta, sim, todos os problemas que tiver, os pontos que puderem ser melhorados, né? Quando for um ponto que pode ser melhorado, assim, não é um erro, mas é uma coisa que poderia ficar melhor, coloca lá essa sugestão, não precisa descontar na nota, mas coloca uma sugestão para o aluno, né? E aí, uma forma de equilibrar, né? Você vai estar lá apontando todos os problemas, todos os erros, mas é importante também sempre tentar sugerir caminhos ou possíveis reescritas para a aluna conseguir melhorar. Porque às vezes essa é a maior dificuldade dos alunos. Tipo, nossa, o corretor falou que isso aqui está errado, mas eu não faço a menor ideia do que eu preciso mudar para ficar certo ou para melhorar.
Então, sempre que possível, a gente tentar sugerir caminhos do tipo, olha, aqui você poderia ter abordado tal ideia, ou propor uma reescrita, por exemplo, esse conectivo não ficou bom, qual conectivo que eu posso pôr no lugar? Qual estratégia coesiva que eu posso usar no lugar? Tá? Também, fundamental ter cuidado com a linguagem. Então, né, obviamente, o tom que a gente faz esses comentários é muito importante para não parecer que a gente está sendo grosso ou desestimulante, mas também buscando ser não só um cuidado, né, com o tom para parecer acolhedor e amistoso, mas também um cuidado em relação à objetividade, porque a gente sabe que aluno é aquela coisa. Se você escrever um textão no comentário, ele não vai ler. Se você escrever uma coisa ultra complexa, rebuscada, com mil informações, ele não vai ler. Então a gente tem que buscar ser objetivo, priorizando o que eu preciso dizer para o aluno, o que ele precisa saber para melhorar esse ponto, tá? Então, buscando ser sucinto também para que seja mais efetivo. Até mesmo porque, como eu mencionei, talvez a gente se esbarre com alunos que tenham transtornos ou dificuldades de aprendizagem. Muitas vezes a gente, na área de redação, né, mesmo que a coordenação, o cursinho, tenha informações sobre esses laudos desses alunos, talvez na correção, na redação, a gente não saiba disso quando a gente está corrigindo. Óbvio, muitas vezes essas dificuldades elas vão se manifestar nos textos. Então, sempre peço que, nossa, você corretor, viu um texto que, tipo assim, é um texto que tem muitas falhas de ortografia, que talvez não sejam falhas comuns, isso pode ser um indício, por exemplo, de que aquele aluno tem dislexia, tem TDAH, tem outros transtornos. Então, assim, se vocês identificarem textos com muitos problemas ou com tendências que talvez poderiam sugerir que esse aluno tem um laudo, compartilha com os colegas, porque daí vai ser um aluno que nas próximas correções a gente vai tentar ficar mais atento na hora de fazer os comentários, por exemplo. E para esse tipo de aluno que enfrenta dificuldades, né, de aprendizagem, que tem transtornos, os mais diferentes transtornos, né, TDAH, TEA, enfim, é muito mais produtivo a correção que é mais direta e mais sucinta. Então, por isso que é importante também manter esse padrão com todos os alunos, penso eu, né? Daí, é isso que eu estou falando, corpo do texto, a gente faz apontamentos mais sucintos, e aí no final da redação, né, na correção geral, a gente faz um comentário mais completo, né? Pode ser geralmente eu sugiro fazer um comentário por critério. Então, por exemplo, no critério de gramática, faz lá um comentário, olha, estuda isso aqui. No comentário de projeto de texto, olha, vamos lembrar disso aqui, vamos reforçar nesse ponto, tá? Ou um comentário mais final, geral, do que o aluno precisa fazer para melhorar na redação dele, tá? E daí, isso são coisas que eu gosto de fazer nesses comentários por critério ou comentário final, que é você também sugerir essas recomendações de estudo. Então, por exemplo, esse aluno tem muita dificuldade com vírgula. Faz lá aquela recomendação do tipo, olha, vamos dar uma revisada no conteúdo sobre regras de vírgula. Olha, vamos estudar um pouquinho mais repertórios ou sobre conectivos, tá? E também tentar usar frases de encorajamento, né, para ser um pouco mais acolhedor, como, por exemplo, continue estudando, você está num bom caminho, ou boa sorte nos seus estudos, ou continue assim, né? Então, coisas que também podem ajudar a estimular o aluno. Uma coisa que, inclusive, eu ia falar isso com a equipe toda, mas eu esqueci de mencionar isso na reunião, e eu vou falar depois no grupo, então, é que existem 2 tipos de correção, e eu gostaria de propor esses 2 tipos de correção dentro do cursinho, que é o quê? Uma correção formativa, que é isso que eu estou vindo falar aqui. Você sugerir caminhos para melhorar, reescritas, você dar recomendações de estudo, frases de encorajamento. Então, realmente, é a correção que a gente vai buscar fazer na maior parte das correções, porque o objetivo é entender as dificuldades do aluno e fazer comentários construtivos para ajudar na aprendizagem, né? Então, é uma correção que, mais do que só descontar ponto e apontar quais são os erros, vai elogiar os pontos positivos da redação, vai sugerir melhorias, né? Então, essa é a correção que eu gostaria de propor para que seja feita nas produções quinzenais, né?
Mas a gente tem também a correção somativa, que é a correção que é de fato feita nos vestibulares, que é quando você só desconta os erros e dá a nota. Então, nesse tipo de correção, o principal objetivo é a atribuição de nota. Não tem tantos comentários, não tem sugestões de reescrita, né? E aí, o que eu gostaria de propor é que quando forem as redações do simulado, a gente fazer essa correção somativa. Porque, de fato, é a correção que se assemelha ao vestibular, então acho que faz sentido aplicar ela no simulado. E também porque simulado, às vezes, é o contexto em que a gente mais tem demanda de correção, né, que os alunos mais produzem, porque muitas vezes, mesmo o aluno que não faz aquela produção em aula, quando chega no simulado, ele faz a redação. Então, como a gente também tem uma carga maior de redações, eu acho que essa é uma boa estratégia para a gente não se sobrecarregar tanto. Porque daí é óbvio que, tendo mais textos para corrigir, você fazer uma correção que não tem tantos comentários, tantas sugestões de reescrita e tudo mais, vai poupar bastante tempo e vai permitir que a gente não se sobrecarregue tanto. Então, eu vou conversar isso melhor com a coordenação. Queria saber o que vocês acham, mas para mim é uma coisa que faz sentido. Fala, Kai. Eu concordo com você. Eu acho que exatamente assim. Beleza. Então, vou propor isso para a coordenação. Porque é isso também, né, gente? Tipo, imagina, chega no simulado, tem, sei lá, 75 redações para corrigir. Se for fazer uma super correção detalhada, informativa em todas elas, é realmente um trabalho muito cansativo, né? E os simulados são esse momento que, tipo assim, óbvio que eles têm uma função pedagógica, mas eles são esses momentos de, tipo, avaliar como que tá o nível do aluno naquele momento. Então, nesse momento, acho que só a atribuição de nota já é o suficiente, né? Bom, e aí eu trouxe um exemplo de um comentário final, né, para a gente ver como a gente pode, então, aplicar essas coisas que eu mencionei sobre como corrigir sem desanimar a aluna, né? Então, por exemplo, o que eu sempre faço no comentário final, né? Ah, oi, fulano de tal, coloca o nome para mostrar, né, uma certa intimidade, mostrar assim, olha, de fato eu li o seu texto, né? Eu sou um humano que está ali lendo e corrigindo o seu texto. Tudo bem, né? Faz essa coisa assim, estabelecer esse diálogo. Fazer uma frase respeitosa e construtiva, então, tipo, sua redação tem bastante potencial, por isso que eu gostaria de dar algumas sugestões para você melhorar ainda mais, né? Ou a sua redação tem potencial, mas ainda tem alguns pontos para a gente melhorar, ok? Aí a gente dá as orientações dos pontos que precisam ser trabalhados, por exemplo, tenha cuidado na competência 1 com a escolha vocabular, priorize sempre a clareza, ao invés de termos muito rebuscados e vagos. Também sugiro que você pegue firme no estudo de regência e concordância. Aí você pode fazer um elogio aos pontos positivos. Tem gente que gosta de elogiar no começo também, tanto faz a ordem, tá? Então, alguns dos pontos positivos do seu texto foram que você usou um repertório bastante pertinente, elaborou uma proposta completa, muito bem. E uma frase final de encorajamento, do tipo, continua firme em seus estudos e você terá muito sucesso, boa sorte em seus estudos, alguma coisa assim, tá? Lembrando que esse material eu vou disponibilizar para vocês, então fica depois também esse modelinho aí que a gente pode se basear para fazer os comentários. Um ponto importante que eu gostaria de destacar sobre os comentários no corpo do texto. A correção, ela não é uma aula. Então, ela não é o momento de você ensinar os conteúdos. O ensino dos conteúdos vai ser na aula. Então, é importante que os comentários, né, os apontamentos, eles remetam aos conteúdos e às explicações que sejam dadas em aula? Sim, mas de modo sucinto e objetivo. Até porque se você for dar aula daquele conteúdo lá no comentário, te sobrecarrega também, né? Então, assim, é bom retomar o que a professora falou em aula, os conteúdos? Sim, mas faz de modo sucinto do tipo, olha, como a professora já falou em aula, tem que ter um tópico frasal aqui, tem que usar uma tese, alguma coisa mais sucinta, tá? Para as alunas compreenderem claramente o problema. E se for um problema que está muito recorrente nos textos, mas talvez, por exemplo, eu ou o Xande não tenhamos abordado em aula, fala com a gente do tipo, olha, Bela, olha, Xande, os alunos estão cometendo muito esses erros, tento falar com eles na aula sobre isso, e a gente inclui nas nossas aulas, porque na aula é onde a gente vai ter mais esse momento e uma comunicação talvez mais clara com os alunos, né, do que só pela correção.
Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de comentário no corpo do texto. Sei lá, tem essa frase aqui: Vidas Secas é um livro onde os personagens migram devido às secas. Os alunos sempre erram isso, né? Onde, sendo usado sem função locativa. Mas você pode comentar alguma coisa como onde retoma somente lugares físicos, que isso é provavelmente uma coisa que eles vão ver na aula. Aí você dá um exemplo do tipo, olha, a casa onde eu morei, esse é um uso adequado. Nesse caso aqui, o que você pode usar para substituir? Substitua por em que, tá? Então, é um comentário que explica brevemente qual é o problema, dá um exemplo até de como usar e dá uma sugestão de reescrita, certo? Beleza. Aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre como corrigir com o Adobe, tá? As redações, elas vão ser entregues pelas alunas no Classroom. Então, eles vão enviar a imagem do PDF lá, seja um PDF que eles digitaram a redação, ou uma folha que eles escreveram e escanearam como PDF, vou reforçar para eles enviarem como PDF, tá? E aí vocês, lá na entrega, como todas as entregas vão ser no Classroom, vocês vão baixar o PDF daquela redação para editar no Adobe. Então, as marcações no corpo do texto, elas vão ser feitas no programa Adobe, com o esquema de cores da correção que eu trouxe em seguida. No Classroom, vai ser onde vai ficar o comentário geral, seja por critério ou comentário final, porque tem um espaço lá para você comentar a nota de cada critério. E a nota também vai estar lá no Classroom. Tem uma opção para quando a gente pedir, né, a entrega, vai ter um espaço lá para você colocar a nota de cada critério e tudo mais, ok? O Adobe, ele pode ser baixado, eu acredito que em muitos computadores ele inclusive já vem baixado, e aí ele é usado para abrir todos os arquivos em PDF do seu computador, mas ele também pode ser usado online, então é só você pesquisar Adobe Online que aparece, tá? Eu tô trazendo aqui o layout para vocês verem, só depois eu volto aqui, do aplicativo mesmo, né, do programa. Então, esse é mais ou menos o layout que ele fica quando a gente abre um PDF, né, uma redação. E basicamente ele é muito intuitivo, gente. Então, aqui do lado, às vezes, quando você abre, aparece uma série de funções escritas que tem para, tipo, editar PDF e tudo mais, que a gente não usa. O que a gente vai usar é basicamente essa barrinha aqui, que tem as coisas para mexer no texto. Então, essa canetinha aqui é o que a gente mais vai usar, que é o destaque ou o grifo, essas marcações que eu fiz aqui, por exemplo, tá? Que daí você pode selecionar cor, espessura, tudo isso. Para você comentar nessas marcações, depois que você grifa, é só você clicar em cima delas, com o botão direito do mouse, que aparece a opção comentar, e aí esses comentários ficam aqui, ó, nessa bolinha, que daí quando você passar o mouse em cima das marcações, aparece o comentário, tá? Vou abrir aqui já para vocês verem. Tem a opção de você colocar uma caixa de texto, que é muitas vezes quando... É isso, você vai colocar uma caixa de texto no PDF e já vai escrever o texto ali direto. Às vezes, quando eu estou corrigindo, né, freelancer, eu escrevo a nota nessa caixa de texto. E também tem aqui esse fiozinho aqui, né, que é onde você coloca as formas. Geralmente, eu não uso tanta forma, mas quando que dá para usar? Quando os textos, eles são digitados e não uma imagem assim, tipo, escrita à mão, você só vai conseguir selecionar com essa canetinha na parte que tem texto. Quando é nas laterais e tudo mais que não tem texto, você não consegue selecionar o texto. Você não consegue, por exemplo, fazer essa marcação lateral. Então, quando é uma coisa, por exemplo, vou comentar sobre esse parágrafo, sobre esse trecho, eu uso uma forma retangular para colocar essa mesma marcação, digamos assim, aqui na lateral, tá? E aí aqui também tem as páginas, tem como dar zoom, né, zoom in, zoom out na imagem, é muito intuitivo. E depois que você terminar de corrigir, é só salvar aqui nesse símbolo de disquete, tá? Depois, no fim da reunião, posso abrir o Adobe para mostrar efetivamente como fazer essas marcações, tá? Ficou alguma dúvida sobre isso? Não. Tá. Então, eu queria começar, então, já falando sobre os perfis de cada vestibular, tá? Os aspectos importantes sobre cada grade de correção. Então, a correção que a gente faz, né, o tipo de texto e de redação
que se produz em cada um desses vestibulares, apesar de muitas vezes ser o mesmo gênero, né, uma dissertação argumentativa, vão ser esses vestibulares esperam textos diferentes, cobram coisas diferentes, tá? Então é muito importante que a gente saiba mais ou menos diferenciar qual que é o perfil dessas provas, o que elas estão buscando, o que elas vão cobrar, tá? Então, por exemplo, o Enem, que é o que a gente vai começar, que é inclusive o que eu vou começar trabalhando com os alunos, é a correção que eu particularmente acho mais fácil, porque é o que a gente tem mais familiaridade, os alunos também têm mais familiaridade com esse vestibular, né? E basicamente o perfil da prova é trazer temas que são problemas sociais do Brasil. Então, a gente sabe que tem aquelas estruturazinhas que são típicas da frase temática do Enem, tipo caminhos para combater, blá blá blá, desafios para enfrentar, nananã. Independente dessas estruturas, o Enem ele está pedindo sempre a mesma coisa, que é o quê? Para os alunos discutirem aquele problema social. Então, os argumentos vão ter que ser sempre causas e ou consequências desse problema social. Por que sempre vai ser essa estrutura de trabalhar as causas e consequências do problema? Porque o Enem, ele pede uma proposta de intervenção. Então, se ele está sempre tomando que aquilo lá da frase temática é um problema, e ele está sempre tomando que o aluno vai ter que resolver aquele problema na redação, sempre tem esse pressuposto de que o aluno primeiro vai ter que discutir sobre o problema, discutir quais são as causas desse problema ou as consequências desse problema, para que isso seja englobado na proposta de intervenção. Percebe? Então, o simples fato do Enem ter uma estrutura que pede uma proposta de intervenção já deixa o modelo, a estrutura dele muito mais rígida do que os outros, tá? Isso influencia bastante em como a redação vai ter que ser construída. Então, justamente pelo Enem acabar tendo essa estrutura mais rígida, né? De tipo assim, o que vai ter no Enem? O aluno, espera-se, né, que o aluno sempre siga um modelo de dissertação padrão, que é você colocar a tese com 2 argumentos na introdução, você tratar o argumento 1 no D1, tratar o argumento 2 no D2, você englobar esses argumentos na proposta de intervenção, você fazer tópico frasal em cada parágrafo de desenvolvimento, tá? Então é uma estrutura mais quadradinha e por isso que a grade também vai ser mais quadradinha, no sentido de tem critérios que vão ser muito quantitativos, né? Tipo, olha, só admite tem que ter tantos conectivos, só admite tantos erros, tá? A FUVEST tem o lance, né, de que temos as mudanças do vestibular, vai cobrar novos gêneros, provavelmente a grade vai mudar. Mas o que a gente percebe sobre o perfil dessa prova, tá? Mesmo que os gêneros mudem. Que a FUVEST, ela costuma trazer temas que são mais reflexivos e complexos. Então, ele não quer só que você discute causa e consequência e propõe uma solução para um problema social do Brasil. Não, às vezes ele nem traz só problemas sociais do Brasil. Ele pode trazer temas que são filosóficos, que não são restritos à realidade brasileira. E não necessariamente você vai ter que discutir causa e consequência. Por quê? Porque o que a FUVEST está esperando do aluno? Uma análise crítica da sociedade. Tá? Então, a gente não fica tão preso nessa estrutura de ter que trabalhar causa e consequência. A FUVEST, ela também dá muita importância para a leitura da coletânea e identificação dos recortes. O que isso significa? Que o aluno ele vai ter que se basear nos textos da coletânea e identificar os recortes que estão sendo dados na coletânea para fundar a redação dele. Então, veja, o Enem, a gente não tem nada que cobre leitura no Enem, tá? Tanto que em nenhum momento do comando ali da prova, na hora que fala, escreva uma dissertação, em nenhum momento fala que ele tem que se basear nos textos. Em nenhum momento tem um critério que mencione a questão da leitura, tá? Então, os textos no Enem, os textos da coletânea do Enem, eles servem justamente para o nome dele, textos motivadores. Eles servem para, talvez, suscitar ideias ali no aluno,
fornecer dados, enfim, ajudar o aluno de alguma maneira, caso ele precise, mas o aluno não é obrigado. Se ele quiser trazer um argumento, uma ideia que não apareceu na coletânea, ele pode. Ele não tem que se basear na coletânea e na redação dele. Na FUVEST, eles esperam que você se baseie na coletânea, tá? Isso está mais refletido nos critérios, isso está mais refletido no comando da proposta. Agora, uma diferença que a FUVEST tem, até mesmo em relação ao VUNESP, é que a FUVEST não espera que o aluno só compreenda a coletânea e se baseie nela. Ela espera que o aluno compreenda a coletânea, articule isso com a bagagem de mundo que ele tem, com o conhecimento que ele tem, e na redação dele vá além das ideias da coletânea. Tá? Então, a FUVEST, ela é a prova que vai exigir mais a capacidade crítico-argumentativa do aluno. Isso a banca, a grade, que mais valoriza isso. Tá? Então, isso é uma coisa que às vezes os alunos erram. Eles entendem muito bem o que o tema está querendo. Os temas, geralmente, são muito específicos, porque você tem que entender os recortes que estão sendo dados ali pela coletânea. Por exemplo, FUVEST no passado, as relações sociais e solidariedade. Cada texto, você fala assim, nossa, a FUVEST está pedindo para falar de solidariedade? Não. A FUVEST sempre vai estar pedindo uma coisa específica daquele tema que você vai descobrir lendo muito bem a coletânea. Então, se você lesse os textos, você vê que tinha alguns textos mencionando a solidariedade sendo usada como um instrumento de autopromoção, tinha algumas falando da solidariedade como uma relação simbiótica de apoio mútuo, em que as pessoas se unem por uma causa comum. Tinha um recorte, né, textos que falavam sobre alianças, não entre grupos, mas alianças entre países. Então, a solidariedade entre países consegue erradicar problemas globais, tipo fome e pobreza? Então, veja, são coisas específicas sobre solidariedade que dizem respeito à realidade contemporânea. Não é só sair falando o que você quiser sobre solidariedade, tá? Mas o aluno precisava também ir além. Então, não é só argumentar para chegar no recorte. É partir do recorte e trazer a sua opinião e visão crítica sobre aquilo. Então, por exemplo, beleza, o argumento para mostrar que existe a solidariedade sendo usada para autopromoção? Não. Eu trago exemplos que mostram que ela é usada dessa forma, eu mostro esse lado da solidariedade e eu ainda trago minha opinião sobre ela, do tipo... teve muitos alunos, né, nota máxima, por exemplo, que falaram, olha, mesmo sendo com intenções egoístas, esse tipo de solidariedade ainda promove ajuda aos necessitados, promove desenvolvimento social. Então, mesmo não sendo pelos motivos corretos, ainda é uma coisa boa, ou não é uma coisa ruim, porque as pessoas só aumentam a relação de poder, enfim. O aluno tem que trazer um pouco da opinião dele ali, tá? E justamente é o vestibular que vai dar mais importância para a autoria e criticidade. Não que as outras redações não peçam autoria, mas a autoria ela vai ser talvez entendida de maneira diferente em cada vestibular. O Enem entende autoria o quê? Você fazer um projeto de texto bem feito. Se o seu projeto de texto é organizado, já está valendo para o Enem, tá? Agora, a FUVEST ela considera a autoria como algo que traz o estilo do autor para o texto. Daí, por isso que a gente vê muitas redações nota máxima, né, que são valorizadas, que são, por exemplo, os alunos que usam palavras do campo semântico do tema para construir sentidos. Então, por exemplo, é aquele tema das diferentes faces do riso. O aluno, em vários momentos, brinca com as metáforas, usam palavras que remetem ao universo do circo ou do riso. Isso é uma coisa que deixa o texto dele mais autoral, né? Deixa o texto dele mais reconhecível. Olha, quem escreveu esse texto foi fulano. Outras pessoas não escreveriam igual. Percebe? Então, mas não só questão de linguagem, né? A autoria, o FUVEST considera que a autoria pode ser construída pelo argumento que o aluno usa, pelos recursos coesivos que ele usa, enfim. Mas é algo que ajuda a construir a progressão argumentativa do texto, ou seja, cria um fio no raciocínio e
que torna aquela visão de mundo, aquela análise social de mundo única, em algum sentido, tá? Não precisa ser uma coisa super genial, nossa, virou a nova Clarice Lispector na redação. Não, mas é você fazer uma escolha que mostra que, de fato, você se apropriou daquele tema e está defendendo a sua visão crítica, tá? Então, é uma grade que vai ser menos quadrada e vai ser mais rigorosa, no sentido de, tipo assim, os critérios, eles estão mais misturados. Então, tipo, por exemplo, um critério, se você perde ponto nele, afeta o outro também, porque tem critérios que estão considerando coisas parecidas. Então, é uma grade um pouco mais difícil de corrigir, tá? E a VUNESP é o que eu chamo de entre o Enem e a FUVEST, porque ela traz alguns temas mais polêmicos e um pouco mais reflexivos, mas ainda, muitas vezes, temas mais concretos ainda do que a FUVEST, tá? E ela vai exigir também essa importância da leitura, da coletânea e da identificação dos recortes, mas ela não vai exigir tanto, talvez, essa questão da autoria e da criticidade. Para a VUNESP, se você fizer um texto estratégico, bem organizado, bem escrito, já está valendo para uma nota máxima, tá? Ficou alguma dúvida sobre isso? Deu para entender um pouco? Tá. E a gente tem também a Unicamp, que é o diferentão. A gente não trabalha tanto a Unicamp aqui no cursinho, não só porque, enfim, até então, a Unicamp era mais difícil, porque ela era o único vestibular desses, né, estaduais aqui paulistas, que trabalhava outros gêneros textuais. Agora, a FUVEST também vai. E aí as pessoas ficam, então a FUVEST virou Unicamp. Não, por quê? Porque as provas têm perfis diferentes, né? As bases teóricas delas, o que elas usam como fundamentação é diferente. Então não vai ser igual, mesmo que as duas cobrem novos gêneros, tá? Mas a gente não trabalha tanto porque a gente, assim, vai trabalhar gêneros esse ano, né? Principalmente por causa da FUVEST também. Então, de alguma maneira, a gente vai, talvez, acabar trabalhando no Unicamp também. Mas tem poucos alunos no cursinho que prestam Unicamp. Isso recorrentemente, tá? Geralmente é tipo 3 alunos que prestam. Então, às vezes a gente faz uma aula ou pode fazer uma proposta extra para esses alunos se prepararem, mas não é uma coisa que a gente inclui no currículo, no nosso cronograma, porque não vai valer a pena a gente gastar muitas aulas falando de Unicamp, porque exige muitas aulas e poucos alunos prestarem, tá? Mas, enfim, é esse vestibular diferentão, né? Porque, geralmente, ele dá 2 propostas de redação e o aluno pode escolher qual que ele quer fazer. E, geralmente, são de gêneros diversos e textos e temas do cotidiano. Por quê? Porque a Unicamp, ela acredita que a visão de linguagem, de texto que ela tem, é uma visão muito bakhtiniana, no sentido de que trabalha muito isso, do dialogismo, de tipo, as pessoas serem seres de linguagem que estão constantemente tendo contato com gêneros no dia a dia delas. Então, elas vão saber produzir esses textos porque elas estão imersas ali, naquele mundo letrado e no mundo de linguagem. E a Unicamp espera muito que é isso, ela tenta propor gêneros diversos, considerando, tipo assim, preparar, fazer propostas de redação que imitem mais situações reais, contextos de produção real, porque ela acredita que a dissertação argumentativa é um gênero que a gente só produz na escola, a gente só produz no vestibular, então ela tenta propor coisas que são mais próximas de situações comunicativas reais. Ela valoriza muito isso de você imitar uma situação comunicativa. Finge que você é um político que está escrevendo um projeto de lei, e você construir uma máscara, né? Então, valoriza muito essa parte da situação de produção, de estabelecer interlocução, características de gênero. E o que a Unicamp espera, ela tem um critério específico para a leitura, diferentemente de FUVEST e VUNESP, que elas não têm um critério só para isso, mas a questão da leitura vai aparecer um pouco nos outros critérios. Ela tem um critério específico de leitura, por quê? Porque ela espera que o aluno não traga 500 mil repertórios de fora, ela quer que o aluno entenda muito bem
aquele conteúdo da coletânea e use a coletânea. Óbvio, ele vai pegar o que ela está aprendendo ali na prova e articular com o conhecimento que ela tem? Sim. Mas a Unicamp espera muito mais que o aluno aprenda alguma coisa com aquela redação. Então, por isso que eles trazem temas muito contemporâneos, né? Textos que vão ajudar o aluno a compreender mais a fundo um tema, que talvez mesmo que ele tenha conhecimento, ele não vá saber daqueles detalhes, sabe? Então, ele espera que o aluno aprenda com aquela proposta, com aquela coletânea, e que isso fique claro na redação, que ele se apropriou daquilo, daquelas ideias, tá? Enfim. Bom, eu vou só então começar a falar um pouquinho da grade Enem, e aí quando for tipo umas 3h15, porque a gente começou atrasado, eu finalizo, tá? Alguém aqui já estudou assim mais a fundo a grade do Enem? Como é que é? Então, eu dei uma estudada para fazer a primeira correção, né, da redação que vocês passaram para ver se ia ser aprovada ou não. Aí eu peguei lá a cartilha do participante, aí eu li, tipo assim, no geral, cada competência, né? Então eu tenho uma boa noção, assim. Perfeito. Mais alguém? Tem alguém aqui que, tipo assim, nossa, não sei nada. Tipo assim, eu sei os critérios, porque todo mundo aqui prestou Enem, acredito eu. Mas, tipo assim, nossa, nunca vi a grade, nunca vi material de corretor, nunca... Alguém? Sim, um pouco, mas pouco mesmo. Tá bom. Bom, eu tô partindo aqui do básico, até para quem não sabe nada, né? Então, né? Lembrando, a gente tá aqui para... a gente tem aqui pessoas com diferentes bagagens e a gente tá aqui para incluir todo mundo, né? Dar essa formação para todo mundo. Então, partindo do básico, né? O Enem é um vestibular que vai ter 5 critérios, isso vai variar de cada banca, de cada grade. No Enem, cada um desses 5 critérios vai valer 200 pontos, porque a nota máxima é 1.000. E aí, nesses 5 critérios, a gente vai ter um de linguagem, um que inclui gênero, tema e repertório, um de projeto de texto e desenvolvimento das ideias, um de coesão e um específico para proposta de intervenção. Então, vamos lá. Primeiro critério da grade, linguagem. Essas informações da grade, além de estar nos slides, né, que eu vou passar para vocês, eu vou ver se eu coloco também os materiais de correção do Enem oficial. Eu só tenho, acho que de 2019, que ainda era a banca da FGV. Mudou para Sebrasp, então mudaram algumas coisinhas, mas o cerne da grade é o mesmo, tá? Porque daí vocês vão ter esse material de consulta durante a correção. Quer falar, Caio? Bela, você pode dar um zoom na tela só para... Deixa eu ver. Eu não sei se consigo dar zoom aqui no... Peraí. No Canva, né? Peraí. Se você não conseguir, não tem problema. Eu tento fazer aqui. É porque eu tô num link de visualização, sabe? Porque o Canva tá... Eu não quis logar na minha conta, não. Na página do curso. Mas, enfim. Desculpa, não vou conseguir. Mas, Sem assim, problema. eu vou falar aqui e esse material vai ficar lá. Eu vou até enviar o link, porque daí se vocês quiserem ir acompanhando aí, acho que pode ficar melhor, ó. E vai ter os livrinhos, né, oficiais, assim, os PDFs oficiais de correção do Enem, que é dividido por competência. Então, eu tenho lá um livro de, sei lá, 50 páginas falando só sobre competência 1, tá? Aqui eu trouxe o importante. Então, essa é a escala de pontos do primeiro critério. Então, ela vai desde o nível 0, que é 0 pontos, até o nível 5, que é 200 pontos. Por que isso é importante? Vão ter critérios do Enem que não vão ter esse nível 0, nota 0. Então, tem critérios que não podem ser zeros. Se ele for 0, é porque a redação inteira vai ser zerada, tá? No caso de linguagem, o aluno pode estar no nível 0, né, sem ter a redação zerada, tá? Mas é muito difícil.
E aí, o que é importante, antes de eu vou voltar aqui nesse slide depois, mas o que está sendo avaliado nesse critério de linguagem? Eu tenho uma parte que é de estrutura sintática, né, construção das frases, e uma parte que é sobre desvios de convenções da escrita. Então, os níveis vão variando de acordo com isso. Por exemplo, essa estrutura sintática é deficitária e tem muitos desvios. 80 pontos é deficitária ou muitos desvios. Então, tem que ter uma coisa ou outra, né? Isso vai ficar um pouco mais claro depois que eu explicar aqui o que é estrutura sintática, tá? Então, vou explicar, depois eu volto ali na grade. Então, assim, para o Enem, o que é uma estrutura sintática excelente, né? Que é o que é necessário para uma nota máxima? É quando você tem, no máximo, uma falha sintática. A gente vai ver aqui o que são falhas sintáticas no Enem, tá? E é também quando o texto apresenta complexidade sintática. Então, assim, não adianta ele não ter nenhuma falha sintática, mas ele só usar uma sintaxe que a gente chama de sintaxe simples. Tipo assim, eu não faço frases com subordinações, com inversões, com orações intercaladas. Toda a redação do aluno é tipo assim, sei lá, o aquecimento global é um dos principais problemas da atualidade. O governo tem que resolver esse problema. As pessoas, tipo, é sempre a mesma estrutura, sujeito, verbo, objeto. O aluno não explora outras possibilidades de construção, tá? Então, para ser excelente, ele tem que explorar essas outras possibilidades de construção, ter uma sintaxe mais complexa, e só pode ter, no máximo, uma falha sintática. Uma sintaxe boa é quando tem a fluidez de leitura, você consegue ler bem, mas pode ter poucas falhas sintáticas e construções menos elaboradas do que a excelente, tá? Então, assim, é isso que eu falei. Se não tiver nenhuma falha, mas a construção, a sintaxe não for tão elaborada, ainda vai ficar como sintaxe boa, tá? Sintaxe regular é quando há fluidez de leitura com algumas falhas. Então, veja, o Enem trabalha muito com esse lance de proporção. Não é uma quantidade, tipo assim, geralmente quantidade é só nos níveis mais altos, tipo, nota máxima só se tiver tantos desvios ou tantas falhas. O resto trabalha com proporção. Então, poucas falhas seria o quê? São coisas pontuais no texto. Tipo, apareceu uma, apareceu duas, apareceu três, mas são espalhadas no texto. Eu sinto que a partir de 3 já começa a ser considerado talvez algumas. Porque daí já não é tão espaçado e pontual no texto, tá? E uma característica também é que na regular é quando você tem predominância de parágrafos de período único, que é quando o parágrafo todo é uma frase só, não tem um ponto final dentro do parágrafo. Isso atrapalha, né, na sintaxe, e aí também fica barrado na sintaxe regular. E deficitária é quando você tem diversas falhas de estrutura sintática, que daí vão interferir na fluidez de leitura. Então, quando começa a, de fato, atrapalhar muito na leitura do texto, atrapalhar na compreensão, aí é uma sintaxe deficitária, tá? Por exemplo, vou dar exemplos do que são falhas sintáticas. A gente volta para a grade. Aqui eu tenho um truncamento de períodos. O que é, na verdade, de orações, né? O que é um truncamento de oração? É quando eu tenho duas orações. O que é oração? É quando eu tenho um núcleo verbal ali, um trecho que é regido por um verbo, certo? E que, né, pode construir frases. A frase é o que é delimitada pelo ponto final. Oração é tudo aquilo que é regido por um verbo, tá? Aí o que acontece? O truncamento é quando você tem orações que elas sintaticamente não funcionam sozinhas. Ou seja, aquela oração, ela não pode constituir uma frase sozinha. Ela tem que estar subordinada a uma oração principal para funcionar. Só que o aluno vai lá e separa elas com ponto final. Então, ele separa estruturas que deviam estar ligadas sintaticamente em frases separadas. Isso é o que a gente chama de truncamento. Ou seja, você separa o que não devia. Aqui a gente tem um exemplo de... Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Ponto. Deixando a infância de lado para usarem aplicativos que de muitas vezes perigosos, blá, blá, blá. Então, veja, o deixando a infância de lado é uma oração de gerúndio
que é subordinada. Então, ela depende de uma oração principal. Eu não posso falar só assim, deixando a infância de lado, né? Então, ela teria que estar ligada à oração anterior com uma vírgula, mas o aluno quebrou e deixou ela compondo uma frase sozinho, certo? E aí, depois aqui de novo, ó. E não adequado para menores, tendo em vista que na maioria das... Então, assim, toda vez que eu tiver uma oração com gerúndio, sozinha, eu tô tendo um truncamento, porque a oração de gerúndio sozinha não funciona como frase, tá? Tudo bem nisso? Sim. Outra exemplo de falha sintática é a justaposição. É o contrário do truncamento. Então, é quando eu tenho duas orações que são sintaticamente independentes, que elas não estão ligadas, elas não estão subordinadas, ou seja, elas deveriam estar separadas por ponto final, mas o aluno usa uma vírgula ali. Então, fica parecendo só... por isso que parece uma justaposição de ideias. Ele só colocou uma coisa do lado da outra. Ele não subordinou, nem criou uma relação entre elas, tá? Por exemplo, aqui. O comportamento... Deixa eu ver aqui. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Enfim, aqui não tá. Tem em suas mãos as redes sociais, na qual se pode fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. A internet pode até... Então, aqui a gente tem uma justaposição. Porque ele deveria começar uma nova frase em ponto. A internet pode até mudar seu estilo de vida para um jeito melhor. Mas ele deixou junto com uma vírgula, apesar dessas duas orações funcionarem sozinhas. Certo? E um último exemplo de falha sintática, que interfere na estrutura sintática, é quando eu tenho excesso, duplicação ou ausência de elementos sintáticos. Então, por exemplo, o aluno esqueceu de colocar uma palavra aí na oração, aí a oração ficou incompreensível. Ou ele duplicou a mesma palavra. Por exemplo, aqui, muitos garotinhos já são bastante famosinhos pelas as redes sociais. Esse A está duplicado, porque ele já está presente na junção, né? Pelas é a contração de por mais as. Então, o A já estava presente aqui e o aluno duplicou. Isso vai ser considerado uma falha sintática, tá? Já os desvios, né, que a gente chama, os desvios gramaticais, eles vão englobar todos os desvios de gramática que a gente conhece, de tipo convenções na escrita, tipo acentuação, ortografia, maiúsculas e minúsculas, translineação silábica, hífen. Os gramaticais, que são regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes, crase, de escolha de registro, então, se o aluno usa muitas marcas de oralidade, e também de escolha vocabular, que são escolhas lexicais imprecisas. Por exemplo, o aluno usa uma palavra que ele não sabia o sentido, e aí aquela palavra fica totalmente imprecisa, porque ela não faz sentido naquele contexto. Esse é um caso de imprecisão vocabular, tá? Então, só para mostrar, a grade ela vai falar também em proporções, certo? Então, as notas elas vão ser tipo assim, isso aqui tem muitos desvios, isso aqui tem alguns desvios, isso aqui são poucos desvios. E aí não tem uma quantidade específica, né? Como eu falei, vai ser um pouco sobre proporção. E aí essa é uma proporção que a gente consegue ver assim, observando mesmo o texto. Por exemplo, o que vai ser muitos desvios? É quando eu olhando o texto, né, para um nível micro, por exemplo, dentro da linha, eu já consigo identificar muitos desvios. Né? Eu tenho basicamente um desvio por linha ou mais de um desvio por linha, isso já vai ser considerado muito, tá? Mas lógico, vai depender também da quantidade de produção textual do aluno. Por exemplo, se ele escreveu um texto longo e tem, sei lá, 16 desvios, não vai ser a mesma coisa que 16 desvios num texto como esse que está mais curto, percebe? Então, por isso que a gente trabalha com proporção. Por exemplo, aqui ainda é um caso de muitos desvios, né, de acordo com o material do Enem, porque quando você olha, por exemplo, o parágrafo, tem uma quantidade aí grande, né, tipo uns 5 desvios por parágrafo, e quando você olha no nível menor, né, da linha,
quase todas as linhas têm um desvio ou mais de um. Então, já pode ser considerado muitos, tá? Aqui, a gente tem um exemplo de alguns desvios, tá vendo? Vejam que, em algumas linhas, eu até tenho mais de um desvio. Mas quando eu olho, por exemplo, para um nível maior, sei lá, o parágrafo, tem linhas que não tem desvio, tá? Então, isso já é um sinal de que aquilo pode ser considerado alguns. Beleza? E poucos desvios. Eu, particularmente, acho difícil, às vezes, de classificar entre alguns ou poucos desvios. De novo, vai depender do tamanho do texto também. Mas aí, o poucos desvios, o que você tem que ter certeza? Para você atingir nota máxima, o aluno só pode cometer 2 desvios. Se ele cometer mais que isso, já não é 200 pontos. Já entra em poucos desvios. Então, assim, de 3 para cima, ele já pode ser poucos desvios. Aí, se fica uma coisa mais espaçada, por exemplo, tem só uns 2 ou 3 erros no parágrafo, tem bastante linha que não tem erro e tudo mais, né? Ou, por exemplo, ele até tem, sei lá, vamos supor, ele tem 7 desvios, mas está bem espaçado no texto. Talvez ainda possa se considerar pouco. Eu, particularmente, acho que até um 7 a gente pode considerar pouco, depois eu acho já um pouco difícil de ser pouco, tá? Mas, enfim, então só para... Voltando aqui na grade da C1. Então, o 0 pontos vai ser a estrutura sintática inexistente. Então, tipo assim, ele não consegue nem formar frases, tá? É tipo assim, escreve palavras soltas mesmo, ok? Muito difícil de acontecer. Os 40 pontos vai ser uma estrutura sintática deficitária, ou seja, aquela que fica difícil de entender a leitura, que prejudica a compreensão, com muitos desvios. Então, ele tem muitos desvios gramaticais, de escrita, nananã, e uma estrutura sintática que não dá para compreender. Os 80 pontos, você vai ter um desses dois. Então, ou você tem a estrutura sintática deficitária, ou você tem muitos desvios. Os 120 pontos já é regular, então você tem algumas falhas sintáticas e alguns desvios. 160 pontos, estrutura sintática boa e poucos desvios. E 200 pontos, excelente, e no máximo 2 desvios, tá? Bela, mas e se, por exemplo, o aluno ele tem uma característica de um nível, sei lá, 4, por exemplo, a estrutura sintática é boa, mas ele não tem poucos desvios, são alguns. Ou seja, o aluno tem características de 2 níveis diferentes. Qual que eu considero? O mais baixo, tá? Então, se tem estrutura sintática boa e alguns desvios, a nota vai ser nível 3, porque você vai considerar a característica do nível mais baixo. Tá bom? Deu para entender? Isso aqui, quando vocês forem corrigir, gente, vai ter que ficar a grade lá aberta para você ir relembrando. Então, por exemplo, nossa, olhei aqui que tem poucos desvios, qual que é essa nota na grade? É muito difícil de decorar logo de cara, tá? Mas eu acho que já dá uma boa noção, assim, sobre como corrigir nesse critério. Eu vou encerrar por aqui, eu acho, gente, porque, enfim, não quero me estender muito. Amanhã, então, a gente continua. Mentira. Deixa eu só terminar falando dessas observações de desvio. E aí amanhã a gente fala do resto da grade, tá? As grades da VUNESP e da FUVEST vão ser mais rápidas, porque tem menos observação nos materiais para os corretores. E também a gente não vai começar com o Enem, então mesmo que fique a gente vai começar com o Enem, então mesmo que fique alguma dúvida de FUVEST e VUNESP, mais para frente, quando a gente tiver uma proposta sobre isso, a gente pode fazer mais um encontro para tirar dúvida e tal, tá? Mas só para finalizar, então, sobre C1. Alguns apontamentos importantes que tem no material. Aonde no lugar de onde é considerado erro de ortografia. Por quê? Onde, se o aluno usar errado, por exemplo, ele usou onde sem função locativa e tal, entra em coesão, que é C4. Agora, se ele escreve aonde, num caso que deveria ser onde, é considerado um erro de ortografia e não que ele usou o conectivo errado, por exemplo, tá?
Quando o mesmo desvio ocorrer em palavras que se repetem ou em palavras de mesmo radical, você considera ele apenas uma vez. Por exemplo, tem mais de uma ocorrência de aonde no lugar de onde ao longo do texto. Eu vou considerar isso um desvio só. Mesmo que ele é isso 10 vezes no texto, eu vou considerar um desvio só. Tá? No Enem. Se uma palavra apresentar mais de um desvio diferente, vai ser considerado 2 desvios. Então, por exemplo, a Además tem um erro de ortografia, porque faltou o i, e tem um erro de acentuação, porque não tem um acento aqui. Então, são 2 desvios de natureza diferente, um de acentuação e um de ortografia. Aí eu conto como 2 desvios, tá? Palavras estrangeiras grafadas incorretamente não devem ser consideradas desvios, a não ser que seja uma palavra que está na frase temática. Então, por exemplo, o tema é sobre bullying, né? Tá lá escrito na frase temática, se o aluno errar, aí vai ser considerado desvio, tá? Mas se ele usar alguma palavra estrangeira, tipo, sei lá, uma rede social ou o nome de um autor e tiver escrito errado, não precisa penalizar. E o uso de vírgulas em adjuntos adverbiais só será cobrado se eles foram longos. Então, a gente sabe que adjunto adverbial geralmente é isolado por vírgula, né? Tipo, no Brasil, vírgula. Quando eu era criança, isso não já é uma oração, né? Por exemplo, quando menina, eu fazia isso, isso, isso. Isso são adjuntos adverbiais porque expressam circunstâncias tipo modo, tempo, intensidade, lugar. No Enem, a gente só vai penalizar se forem adjuntos adverbiais longos a partir de 3 palavras. Então, por exemplo, no Brasil, não precisa penalizar. Agora, se for... por exemplo, quando o aluno fala assim, algumas das vezes acontece isso. Esse é alguma... Quando muitas das vezes, sabe quando o aluno usa isso? Aí precisaria de uma vírgula, porque está indicando modo. Então, beleza, gente. Eu vou encerrar por aqui e eu acho que amanhã a gente consegue terminar, porque vão ter, né, mais 4 critérios, mas como eu mencionei, a FUVEST e a UNESP são um pouco mais rápidas, e também eu acho que a gente não vai ter as dificuldades técnicas no início. Mas eu finalizo, então, só perguntando se ficou alguma dúvida, o que vocês estão achando. Tô achando ótimo, Bela. Tá esclarecendo muitas coisas realmente técnicas pra mim. Por enquanto não tem nenhuma dúvida. Acho que eu vou ter mais. Eu queria que você tivesse mostrado do Adobe como que fica o comentário, mas acho que depois a gente vai ter tempo pra fazer isso. Deixa eu só então mostrar rapidinho, porque eu acho que eu já tô com ele mais ou menos aberto aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela cheia, vai dar pra ver. Ó, por exemplo, tô aqui na minha tela. Aí eu vou abrir uma redação. Para mim já está padronizado de abrir no Adobe. Beleza. Espera só o computador lento. Aí veja, ele abre assim. Tá vendo? Você pode inclusive abrir mais de um texto. Então ele vai ficar aparecendo em abas aqui. Aí aqui tem várias ferramentas que são mais tipo para exportar essas coisas que a gente não precisa. Então eu fecho. E aqui tá a barrinha que a gente usa. Então, por exemplo, eu vou fazer um comentário. Eu clico aqui e eu quero grifar isso aqui. Grifei. Opa. Peraí que meu computador está travando. Grifei. Esse que ficou meio torto. Deixa eu grifar de novo. Ó, aqui se eu quiser mudar para deixar mais grosso, eu quero que fique mais grosso. Eu controlo aqui. Eu quero mudar a cor. Controlo aqui. Grifei. Às vezes ele até endireita, se você fez muito torto. Para você clicar no comentário, você vai clicar nessa marcação, vai ter essa caixinha aqui de comentário, clica, aí você escreve aqui, blá, 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 e post. Daí vai ficar esse comentário aqui, ó. E você, tá vendo? Registrou o comentário porque ficou aqui o balãozinho, e toda vez que você passar o mouse aqui nessa marcação, ele vai aparecer o comentário. Ai, que legal. Entendeu? Então a gente salva no formato do Adobe e as alunas vão acessar pelo Adobe também para ver.
Então, não precisa nem salvar no formato Adobe, o formato é PDF. Você vai salvar aqui no fim, ó, nesse disquete, você vai ver que vai aparecer formato PDF. O que eu vou falar para as alunas dá para abrir esse PDF no Google Chrome. O problema os comentários, eles às vezes dão uma cortada, se o comentário for longo, ele não aparece todo. Então, eu vou recomendar que as alunas abram um PDF com Adobe, tá? Mas é isso, é um PDF normal que você pode abrir em qualquer outra plataforma, só que para você ler os comentários, o melhor é abrir pelo Adobe, tá? Tá, entendi. E aí é isso. Por exemplo, eu tô numa imagem que é um texto digitado. Aí você pode fazer a forma, igual eu falei, porque ele só vai reconhecer o texto. Aí você faz aqui, ó. Eu vou escrever a nota aqui. Aí eu escrevo, ó, dá para aumentar o tamanho. É bem intuitivo. Uhum. E aí depois é só salvar e publicar no Classroom assim com os comentários, tá? Beleza. Então é isso, pessoal. Amanhã, então, a gente pode continuar falando dos outros critérios? Beleza. Sim. Vou parar de gravar aqui.